para todos, eu sou a professora Darilane e hoje vamos estudar a história. Vamos compreender hoje um fato que ocorreu no Brasil, ou melhor, no Rio de Janeiro, enquanto ainda era a capital do Brasil, que foi a revolta das vacinas. Então, a vacina foi desenvolvida e criada por Eduardo Jenner, que era para o quê? Que era para combater o vírus da varíola. Então, Eduardo começou a observar as vacas. Sim, as vacas tinham um tipo de varíola, não eram as mesmas do ser humano, eram diferentes. Calma. Então, ele começou a observar as vacas, como elas se recuperavam da varíola e os seres humanos, né? Começou esses estudos. Então, a partir disso, ele desenvolveu a primeira vacina contra a varíola. Então, vamos conhecer hoje esse episódio, né, que ocorreu no Rio de Janeiro, que foi a revolta das vacinas. A revolta da vacina foi uma rebelião popular contra a vacina anti-varíola, ocorrida no Rio de Janeiro, em novembro de 1904. Então, só destacando que a varíola foi uma doença, uma pandemia que matou milhares de pessoas no mundo. Sua motivação foi a insatisfação da população com a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, implantada na cidade por meio de Oswaldo Cruz, que era um médico. Houve grande destruição material na cidade e saldo de 31 mortos. Então, a questão não foi a implantação da vacina, mas a obrigatoriedade. Você ter que tomar a vacina à força. Então, houve-se, né, uma campanha toda para vacinar as pessoas, porém esqueceram de conscientizar, de explicar a importância da vacina. Lembrando que várias vacinas são os vírus, mas calma, que é o vírus negativado da doença. Porque a partir do momento que esse vírus vai entrar em contato com o nosso corpo, vamos desenvolver os anticorpos, né, corretamente, para o nosso corpo combater essa doença, caso a gente venha pegar ela. Porém, as pessoas não tinham ainda esse entendimento. Elas pensavam, gente, vão injetar a doença em mim? Mas não tinha, como eu falei anteriormente, né? Eles não explicaram à população o que ia ocorrer, como era feito esse preparo, esse desenvolvimento, tudinho. Então, as pessoas começaram a ficar assustadas. Até então, foi quando começou a revolta. No começo do século XX, a cidade do Rio de Janeiro, além de capital, era a maior cidade do Brasil, com a população em torno de 800 mil habitantes. O crescimento urbano carioca aconteceu de maneira descontrolada no final do século XIX, sobretudo depois que a escravidão foi abolida e a economia cafeteira entrou em decadência naquele estado. Além disso, a cidade era entrada para milhares de imigrantes e tinha um porto importante em que centenas de embarcações atracavam. A concentração de pessoas em seus pequenos bairros e o fluxo de viajantes que passavam pela cidade permitiram que uma série de doenças ganhasse espaço nela. Lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e tudo que era capital corria um maior desenvolvimento econômico para o nosso país. E temos um porto muito importante. Lembrando que naquela época a concentração econômica do Estado, de entrada, de recurso, tudo ocorria por onde? Pelos portos. O comércio marítimo era extremamente importante. Então, vinha vários imigrantes, pessoas de fora, pessoas da própria cidade, tudinho. E aquelas pessoas não tinham os hábitos de higiene que temos hoje. E tudo isso ocorria, né, era a proliferação de doenças e bactérias. Que isso era o quê? Causava mau hábitos de saúde nas pessoas. Quando o presidente Rodrigo Alves assumiu o governo em 1902, nas ruas da cidade do Rio de Janeiro acumulavam-se toneladas de lixo. Justamente foi o que eu falei anteriormente. As pessoas não tinham os hábitos de higiene, não tinham os hábitos de jogar os lixos corretamente, de fazer o seu descarte em locais adequados. Muito bicho vai proliferar o quê? Ratos, baratas, que podem trazer e causar doenças. Desta maneira, o vírus da varíola se espalhava. Proliferavam ratos e mosquitos transmissores de doenças fatais, como a peste bubônica e a febre amarela, que matavam milhares de pessoas anualmente. Era necessário combater o mosquito e o rato, transmissores das principais doenças. Por isso, o intuito central da campanha era
precisamente acabar com os focos das doenças e os lixos acumulados pela cidade. Então, o presidente, né, Rodrigo Alves, ele visualizou que, a partir do momento que os lixos forem pelo lugar correto e os ratos e os mosquitos e as baratas diminuir, vai diminuir o quê? As pessoas doentes, porque não haverá tanta proliferação de doenças. Primeiro, o governo anunciou que pagaria à população por cada rato que fosse entregue às autoridades. O resultado foi o surgimento de criadores desses roedores, a fim de conseguir uma renda extra. Como vocês podem ver a imagem, então, o governo começou a pagar as pessoas. Você ia, capturava um rato e recebia uma quantia de dinheiro, né? Esse rato ia ser morto e descartado. Devido às fraudes, o governo suspendeu a recompensa pela apreensão dos ratos. Então, esse foi um fato bastante icônico na história do Rio de Janeiro, que era chamado de ratos de ouros. Muitas pessoas, quando começaram a perceber que iam ganhar dinheiro a partir dos ratos, começaram a fazer o quê? Criadores de ratos. Vou fazer os criadores de rato, lembrando que uma fêmea, quando ela está gestante, a gestação de um rato é curta, ela dá em média o quê? Ela dá em média o quê? Uns 20 ratos por vez. Vamos supor isso. Então, imaginem, se eles iam lá, iam criar, se tinha 30 fêmeas, quantos ratos eles não iriam ter para poder receber dinheiro do governo, né? Aquela troca. Sendo que as pessoas, né, o governo começou a ter consciência do que estava ocorrendo e essa recompensa acabou sendo cancelada. Para vocês terem ideia. Aqui em Pernambuco, antigamente, tinha uma profissão, que era os caçadores de rato. Veja como as coisas evoluem, né? Que hoje já não existe mais. As pessoas da sua residência contratavam alguém para caçar os ratos de casa. E hoje a gente já não tem mais isso, né? Veja os fatos que a gente conhece a partir do momento que estudamos história. Os ratos de ouro, a partir do momento, o governo pagava quem capturava os ratos e os caçadores de rato, que eram pessoas que trabalhavam para caçar ratos. Vejam. Então, vamos conhecer mais um pouquinho da revolta das vacinas. E a vacinação começou a ser obrigatória. No Brasil, o uso da vacina contra a varíola foi declarado obrigatória para crianças em 1837 e para adultos em 1846, mas essa resolução não era cumprida. Então, em junho de 1904, Oswaldo Cruz motivou o governo a enviar ao Congresso um projeto para restaurar a obrigatoriedade da vacinação em todo o território nacional. Apenas os indivíduos que comprovassem ser vacinados conseguiriam contratos de trabalho, matrículas em escolas, certidões de casamento, autorização para viagem, etc. Como eu já disse, o problema não era a questão da vacina ser obrigatória, mas conscientizar a população. Lembrando que, naquele tempo, as informações eram muito precárias, então as pessoas não compreendiam a questão da vacina, como era a sua elaboração. Oswaldo Cruz foi e ele, juntamente com o Congresso, né, a obrigatoriedade das vacinas. Se você não se vacinar, você não vai poder fazer tais coisas, como viajar, se matricular, certidões de casamento e etc. E isso começou a revoltar as pessoas. Políticos militares de oposição e a população da cidade se opuseram à vacina. A imprensa não perdoava Oswaldo Cruz, dedicando-lhe charges cruéis, ironizando a eficácia do remédio. Então, lembrando que naquele tempo a gente não tinha tanto entendimento como temos hoje. Então, a partir do momento que a vacina veio ser obrigatória, a maioria da imprensa começou a, vou falar um nomezinho que vocês vão entender melhor, a zoar Oswaldo Cruz. Começou a fazer tirinhas cômicas com ele. Vejam aí nessa imagem. Ele estava sendo retratado como aqueles reis tiranos dos séculos antigos. Vejam. Agitadores incentivavam a massa urbana a enfrentar os funcionários da saúde pública, que, protegidos pelos policiais, invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força. Os mais radicais pregavam a resistência à bala, alegando que o cidadão tinha o direito de preservar o próprio corpo e não aceitar aquele líquido desconhecido.
Então, os funcionários públicos, né, iam nas casas das pessoas e retiravam elas a forças para ser vacinadas. Querendo ou não, isso, né, começou o descontentamento da população. Oxente, eu não tenho o direito de decidir o que eu faço com o meu corpo. Vai vir uma pessoa desconhecida me vacinar sem eu querer. Então, isso começou a gerar uma revolta e começou a gerar os conflitos. O descontentamento se generalizou, somando aos problemas de moradia e ao elevado custo de vida. Então, não só foi só a vacina que impôs esse gatilho para a revolta das vacinas, mas questões de moradia e questão do custo de vida, resultando na revolta da vacina obrigatória. Entre 10 e 16 de novembro de 1904, as camadas populares do Rio de Janeiro saíram às ruas para enfrentar os agentes da saúde pública e a polícia. O centro do Rio de Janeiro foi transformado numa praça de guerra, com bondes derrubados, edifícios depredados e muita confusão na Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. A revolta popular teve o apoio de militares que tentaram usar a massa insatisfatória para derrubar sem sucesso o presidente Rodrigo Alves. Então, entre o dia 10 e 16 de novembro, houve esses conflitos entre a população, os policiais e os agentes de saúde. Lembrando que, a partir dessa revolta, as pessoas também, não as pessoas, mas um certo grupo de militar, queriam que essa revolta, né, ali centrada no Rio de Janeiro, ela se expandisse. Eles queriam que Rodrigo Alves não fosse mais o presidente do Brasil, por outras questões, não por causa da vacina. Mas para vocês terem ideia como é importante a gente se conscientizar das coisas, como é importante as informações. Eles não tinham consciência que a vacina ia fazer bem, né? Eles se vacinando contra a varíola, eles não iam ter varíola. Lembrando que varíola era uma doença que as pessoas chegavam a morrer, era uma doença muito grave. Mas eles não tinham consciência que esse líquido estranho que estava sendo injetado não iam deixar eles doentes da varíola, mas eles iam começar a criar anticorpos para combater a varíola. Após um saldo total de 945 prisões, 461 deportados e 110 feridos e 30 mortos em menos de 2 semanas de conflitos, Rodrigo Alves se viu obrigado a desistir da vacinação obrigatória. Todos saíram perdendo. Os revoltados foram castigados pelo governo e pela varíola. A vacinação vinha crescendo e despencou depois da tentativa de torná-la obrigatória. A ação do governo foi destratada e desastrosa, porque interrompeu um movimento ascendente de adesão à vacina, explica Belchior. Mais tarde, em 1908, quando o Rio foi atingido pela mais violenta epidemia de varíola de sua história, o povo correu para ser vacinado, em um episódio avesso à revolta das vacinas. Então, primeiro houve a revolta, as pessoas não queriam ser vacinadas, mas a partir do momento que eles viram que várias pessoas estavam morrendo por causa da varíola, as pessoas começaram a correr para ser vacinados. Então, na aula de hoje a gente conseguiu se conscientizar, né, um pouquinho sobre a importância da vacina e conhecemos a revolta da vacina, que foi um episódio ocorrido no Rio de Janeiro, enquanto era a capital do Brasil. Então, a vacina era obrigatória, mas quando ela foi obrigatória e foi dada à força, né, retirando as pessoas de suas casas para ser vacinada, houve o conflito entre a população, a polícia e os agentes de saúde. Esse conflito gerou uma quantidade de mortos, uma quantidade de pessoas deportadas, né? E a queda da vacina, que até então, antes desse episódio, as pessoas estavam se conscientizando da importância da vacina. Porém, após esse episódio, houve o quê? Houve uma crise de pandemia, afetando várias pessoas e morrendo por causa da varíola. Então, as pessoas começaram a propriamente, né, se conscientizar. Gente, vou tomar vacina, porque a vacina vai me dar proteção contra esse vírus. Então, mas falando um pouquinho da atualidade do Covid, a gente está vendo o quê? Que várias pessoas, novamente, estão ficando doentes da Covid. Porém, o quê? As pessoas que tomaram as doses corretas da vacina, elas têm uma doença mais fraca. Não quer dizer que elas não vão pegar a doença, porém não vão ser afetados de um modo igual de uma pessoa que não foi vacinado. Então, a gente conheceu hoje, né, a importância de ser vacinado.
Então, é aquele momento que eu vou me despedindo de vocês. Agradeço muito por vocês terem assistido a aula. É isso que eu digo. Toda vez que a gente começa a compreender melhor a história, a gente começa a ver a importância dos fatos. Então, a gente conheceu hoje a revolta da vacina e a gente pode, né, comparar com algumas pessoas hoje em dia que não querem tomar a vacina. Lembrando que as pessoas não queriam tomar a vacina, daí veio a revolta. Porém, quando a varíola começou, né, a crise da varíola no Rio de Janeiro, as pessoas morreram da varíola, todo mundo correu para ser vacinado. Então, agradeço a vocês por terem assistido essa aula. Tchau, tchau para todos. Até a próxima.